lei é uma regra de direito ditada pela autoridade estatal e tornada obrigatória para manter numa comunidade uma norma ou conjunto de normas elaboradas e votadas pelo Poder Legislativo. No programa Cidadania em Pauta de hoje, vamos abordar o que são leis e para que elas servem. São os nossos convidados, o vereador Dr. Nava e o advogado Marcelo Rulli, que é especialista em direito empresarial. Eu queria agradecer muito a presença dos dois aqui. Agradecemos. Bom, Dr. Nava, não é difícil falar sobre leis para o senhor. Mas não é assim tão fácil também, não. Não? Requer muito estudo? Não, você precisa conviver com a situação, você precisa se entronizar, né? Por conta disso. Agora, por conta da lei em si, não, aí é fácil dizer, porque a gente sabe que são regras, né, preceitos que determinam a conduta do ser humano, as relações. Então, nesse aspecto, não. Mas quando você fala em conceitos, a parte doutrinária, você precisa buscar informações. Uhum. Então, no cotidiano, não. Falar de leis é assim, para nós que cuidamos do direito em si, não é difícil. Uhum. Mas, por exemplo, o advogado tem que estar em constante estudo. Sim, sim. Sim, constante sintonia. De modo geral, sabemos o que é lei, por que as leis existem, isso não temos a menor dúvida, né? O que a gente precisa tomar cuidado é quando vai falar de alguns aspectos que a população quer saber, o povo quer saber, para que a gente passe aquilo que eles gostariam realmente de saber. Bom, doutor Marcelo, como que surgiram as leis? Por volta de 1700 a.C., na antiga Mesopotâmia, foi encontrado um registro de uma legislação que até concluem que foi escrita pelo próprio rei Hammurabi. O rei Hammurabi relatou nesses 281 artigos, mais ou menos, toda a disciplina da época, né? Regulamentando a relação entre a nobreza e entre os particulares, né? Então, esse é o registro mais antigo que nós temos informação. Doutor Nava, é verdade que algumas leis foram tiradas da Bíblia? Eu acho que tudo está fundamentado na Bíblia. A Bíblia é o nosso norte. A Bíblia é o que estabeleceu regras desde o início. Nós sabemos que quando Deus colocou Adão e Eva no Jardim do Éden, não existia lei, não precisava de lei. Tá? Era para que ele fosse uma pessoa obediente, uma pessoa respeitadora, com regras de bom senso, e por conta do desrespeito do próprio Adão, a desobediência do próprio Adão, que aí vieram algumas consequências. Então, eu citaria aqui um exemplo de uma lei que tiramos da Bíblia na área criminal. Tá? Não vou nem falar no homicídio, porque o primeiro homicídio está na Bíblia e tivemos que disciplinar o homicídio, né? Porque Caim resolve matar teu irmão, Abel, e acabou matando. E ali nós tiramos, inclusive, a qualificadora, porque a simples morte de Caim, de Abel, nós encontramos o homicídio, artigo 121, pena de 6 a 12. Mas quando se trata de irmão, nós precisamos, no nosso mundo jurídico aqui, Brasil, criarmos o homicídio qualificado, porque foi por ciúmes, que é um agravante, e aí a pena aumenta de 12 para 30 anos. Então nós tiramos de lá. Mas um exemplo que eu quero dar de algo que nós tiramos da Bíblia é quando Paulo foi preso em Roma, ele ficou em prisão domiciliar. E a prisão domiciliar existe aqui há não muito tempo. Então foi copiado há 4.000 anos, 3.000 anos e pouco, essa prisão domiciliar, que foi a primeira prisão domiciliar na humanidade, que foi Paulo, que foi beneficiado, o apóstolo Paulo, que é da Bíblia. Legal. Bom, doutor Marcelo, o senhor acredita que as pessoas conseguiriam viver sem lei hoje? Não, hoje não. A complexidade do nosso mundo, do nosso dia a dia, das nossas relações pessoais, empresariais e tudo mais, torna impossível essa nossa vida sem uma legislação, sem uma regra disciplinadora, porque uma sociedade, para ser organizada, tem que ter leis.
Ela tem que ter uma disciplina, um norte, e nós temos no nosso caso, quem nos dá esse norte hoje é a nossa Constituição Federal. É ela quem norteia as demais legislações que são separadas por áreas. O senhor concorda, doutor? Sim. Eu acho que quando nós falamos especificamente no que você está fazendo a colocação, para que eu possa te passar. Se hoje as pessoas poderiam viver sem lei. Veja bem, a vontade de Deus é que nós vivêssemos sem leis. E aí vem por conta da desobediência. O ser humano tem dentro dele, isso é intrínseco do ser humano, desobedecer. Por isso que nós precisamos de leis. Falando em Brasil, a nossa cultura não permite que o ser humano viva sem um regramento, sem uma disciplina, sem algo que chame a sua atenção, que diga sim, que diga não. Você pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas mesmo assim, o ser humano tem o hábito de violar preceitos legais. Então nós não temos como viver sem lei. Desde a época do povo de Israel, que viveu sem lei, de repente Moisés precisou escrever numa tábua os 10 mandamentos. Olha, não façam isso, não façam isso, não façam aquilo. Então, nós não conseguimos viver sem lei. É um norte, né? Para onde as pessoas devem seguir, né? Então, infelizmente, nós não conseguimos viver sem lei. Então, muito se critica que há muitas leis no Brasil. O senhor concorda com isso? Concordo que há muitas leis no Brasil, sim. Eu acho que tem necessidade da existência da legislação extensa, porque a complexidade é muito grande, né, do nosso dia a dia, como já dissemos anteriormente. Existem algumas leis, embora que estejam inclusive defasadas, fora da realidade, que devem ser atualizadas, mas isso demanda um grande estudo por conta dos legisladores, por conta da própria sociedade entender e aceitar aquela nova imposição, né? Me ajuda agora alguma coisa a complementar nisso. Nós temos o próprio Código Civil, que levou quanto tempo? 1916. Exatamente. Foi criado sob a égide de uma sociedade diferente e hoje ela é uma sociedade mais moderna, onde os conceitos mudaram. Então, olha o quanto tempo nós levamos para poder alterar. Porque ela está sendo posta em prática agora, né? Nós tivemos em 2002 uma reforma, né? Nós tivemos uma reforma, mini reforma, e eu acho que precisamos reformá-la mais. Eu acho que as leis elas precisam ser também atualizadas. E nós temos uma coxa de retalho a nível de Brasil, o excesso de leis. E as leis são pouco divulgadas. Há uma presunção legal que publicou a lei, todos conhecem, mas isso não é realidade. Não é o que acontece. Não é realidade. Como que o povo médio, de conhecimento médio, vai tomar conhecimento do espírito do legislador, o que o legislador quer com a edição daquela lei, o que efetivamente o Estado quer. Então nós precisamos divulgar, então o Estado deixa a desejar em relação a isso também. Agora, que nós temos excesso de leis, não temos a menor dúvida, e que nós temos excesso de leis em desuso, também não temos a menor dúvida. Quer dizer, a gente ouve falar, por exemplo, que a Constituição dos Estados Unidos, né, isso é notório, é muito mais concisa, né, do que a nossa. Sim. E, no entanto, lá o país funciona assim, as leis são mais efetivamente cumpridas, vamos dizer assim. Isso é uma realidade? Eu entendo que isso é uma questão de cultura também, né? Nós temos o péssimo hábito de achar um jeito para fazer alguma coisa com relação àquela regra que está sendo imposta. Você mesmo vivido a situação do seguinte: você vai estacionar um veículo, você chega numa área de zona azul, você vai parar o carro, você tenta negociar aquela sua estacionada ali, né? Você vai deixar o carro ali, eu tenho quantos minutos livres? 5, 10, 15? Você tenta não pagar aquele simples valor de uma zona azul que vai gerar em benefício, né, da própria comunidade local. Então, é mais uma questão de cultura. A nossa legislação é extensa. Porque precisa de detalhes. Exatamente, detalhes maiores. Agora, o que o doutor Nava colocou com relação a que a população não tem as informações com o que o legislador quis atingir com aquilo, eu concordo. Realmente, o legislador, quando faz a lei, quando ele redige a lei, e quando essa lei é publicada e posta à sociedade, ela deveria realmente ser mais explicada os objetivos que se quer atingir com aquilo.
Então, e uma coisa que eu vejo que a população também pratica de uma forma assim muito ampla, ela preocupa-se muito com os direitos. Ela não se preocupa com as obrigações. Né? Então, a população, quando você conversa com a população em geral, como você colocou na questão, a população, aí nós vamos falar do modo geral, ela tem na ponta da língua o que é direito dela, mas você percebe que há um certo relaxo, um certo relapso com relação ao que é a obrigação dela. Né? Isso incomoda também na legislação em si. E nós temos também uma situação que a nossa Constituição ela tem um sistema rígido de mudança, né? Ela não é flexível. Quando o doutor lhe disse da cultura, é exatamente isso. A nossa cultura é uma cultura de país em desenvolvimento, graças a Deus saímos lá do subdesenvolvido, estamos em desenvolvimento, e os Estados Unidos da América do Norte é um país desenvolvido, país de primeiro mundo, inclusive um país no qual cada estado tem a sua Constituição. Se você verificar, tem estado lá na América do Norte que prevê pena de morte. Sim. Tem estado que não permite a pena de morte. Então lá ela é mais flexível, ela cuida mais regional, né? Aqui não. A nossa Constituição ela é posta em vigência para atuar dentro do país e ela é a nossa escala máxima, né? Ela é o paradigma, ela é o nosso paradigma. Enquanto em outros países tem vários paradigmas, depende mais da sociedade. Bom, a gente falou de várias leis, né? Os dois falaram que realmente existem muitas leis. Há algumas leis que contradizem outras? Ou não, isso não pode acontecer ou não acontece? Eu acho que contradiz tanto que por isso que nós temos excesso de declaração de inconstitucionalidade das leis. Tanto os tribunais, quanto os tribunais inferiores, cada tribunal de Estado, quanto o Supremo Tribunal. Eles vivem abarrotados de ações dessa natureza. Por quê? Porque as leis são mal formuladas, são mal propostas, ela é pouco discutida, às vezes a toque de caixas, na madrugada, e por isso resvala o Poder Judiciário, sobrecarrega o Poder Judiciário, porque a última palavra quem dá, na verdade, é o Poder Judiciário. É ela que vai dizer, essa lei é inconstitucional, não poderia ter feito. Se nós cuidássemos com mais carinho na iniciativa da lei, na votação, na promulgação da lei, botar a lei em vigência, com certeza nós não teríamos tantos problemas jurídicos com as leis. O Brasil, se não é campeão, se aproxima de um campeão onde o Poder Judiciário é acionado com frequência para corrigir leis imperfeitas. Quer dizer, esses legisladores, eles têm acesso às leis que existem. E como que acontece? Não são eles. Eles são os autores, né? É o Poder Legislativo. Porque quando uma pessoa vai propor uma lei, né? Um legislador vai propor a lei, ele tem acesso ao que existe a respeito daquele assunto, né? Falta um pouco de empenho, o senhor acha, nesse sentido? Eu acho que falta mais abertura, trazer a sociedade civil para que discuta juntos a necessidade daquela lei. Nós não podemos segmentar a iniciativa da lei. Pega um segmento e ele deflagra um processo legislativo, mas isso talvez não corresponde à ansiedade, à inquietação da comunidade num todo, entendeu? Então, por isso que a gente tem que chamar audiências públicas, divulgar nós somos representantes do povo. Eu não posso pensar em mim, eu não posso pensar num pequeno grupo da sociedade, eu tenho que pensar no todo. Qual o reflexo que isso vai ter? Tem que estar junto com a população para saber o que ela precisa, né? Com certeza. Eu queria saber de vocês se vocês acham as leis brasileiras muito rigorosas. Mas eu quero saber isso depois do intervalo. A gente vai dar uma paradinha e volta já já.
Lei da ação e reação. Você consome drogas. Drogas consomem você. A cocaína dificilmente vicia. E além de tudo, eu só cheiro socialmente. Essa droga não me controla. Eu sei que eu sou muito mais forte que a cocaína. Eu tenho controle do que eu tô fazendo. E, além de tudo, eu paro quando eu quiser, não tem erro. A cocaína não mata. A cocaína é uma mentira. Tem 2 jeitos de conter as mudanças climáticas. O primeiro jeito, você se torna um cara popular. Inicia uma carreira política meteórica. Se candidata a cargos públicos, é eleito presidente. Transforma o país numa superpotência. E aí, convence os outros países a parar de poluir o planeta. E o segundo jeito de conter as mudanças climáticas? Ué, use só lâmpadas fluorescentes. Salvar o planeta. É agora ou agora. Hoje no programa Cidadania em Pauta estamos falando sobre as leis e os nossos convidados são o vereador Dr. Nava e o advogado Marcelo Rulli, que é especialista em direito empresarial. A gente terminou o bloco anterior falando sobre se a lei brasileira é rigorosa, se as leis são rigorosas. Eu queria a resposta dos dois. Pode falar, Dr. Marcelo, primeiro. Eu entendo que são rigorosas e tem hora que não são rigorosas. Aquilo que o Dr. Nava colocou anteriormente, que é com relação a trazer a sociedade para debater, para conversar a respeito da lei, porque tem hora que é aplicada uma legislação em determinado caso e aí chega-se à conclusão de que aquela pena, aquela condenação, aquela situação é branda demais para o caso como ocorreu. Então, essa colocação do doutor que tem que trazer, eu acho que é muito importante sim, porque aí você consegue dimensionar uma extensão maior ou menor aquilo e avaliar melhor as consequências dessa legislação que está sendo imposta como regra geral a todos que estão sob sua regência. Né? O senhor concorda? Sim, eu acho que as leis são boas, mas são mal aplicadas. Entende? Eu acho que elas vêm de acordo com a necessidade. Nós temos um parlamento flexível, tá? Eu acho que o nosso parlamento é flexível, tem interesses não da coletividade que às vezes sobrepõem, e isso está errado, entendeu? Eu até acredito que as leis poderiam ser um tanto quanto mais rigorosas, mas quando elas são rigorosas, faltam aparatos ao Poder Judiciário para aplicá-las. Por exemplo, o que falta? Eu vou dar um exemplo assim muito comum. Às vezes nós falamos, trazemos à baila uma lei coibindo a criminalidade, mas não oferece condições ao Poder Judiciário para a aplicação adequada dessas leis. Entendem? Quando se fala que o crime hediondo tem que cumprir 2/5 da pena para sair na primeira oportunidade, semiaberto. Mas aí não oferece condições para que os presos fiquem até os 2/5 no presídio. Aí o que acontece? Vem a flexibilização. Eles dão um jeitinho à brasileira. Aí eles já arrumam a saída, arrumam um mutirão, coisas do gênero. Isso não pode acontecer. A lei foi posta em vigência para ser cumprida. E daí para baixo, todos têm que cumprir a lei. E acabam não cumprindo, elas ficam tornam-se inócuas. E isso para a gente não é bom como parlamento. Com certeza. E essa vinda da situação, que é abrir um precedente dentro da legislação, faz com que ela se torne não atinja o seu objetivo. Não aplicáveis. Né? Exatamente, ela não vai atingir o objetivo que se esperava daquela legislação. Por quê? Porque fez um abrandamento da situação. É importante, Fátima, que o Poder Judiciário quer cumprir a lei. Ele quer determinar o cumprimento da lei. Ele quer fazer a lei ser cumprida. Mas ele está engessado.
O Poder Judiciário está engessado. Acho que eu ouço muito, e os senhores também devem ouvir, as pessoas reclamam. Poxa, uma pessoa vai lá, mata a outra, né, pratica aquele crime e consegue ficar solto. Aí outro vai lá, não paga a pensão alimentícia, o que eu acho que deve ir para a cadeia também, mas já tem aquela coisa, vai direto para a cadeia, não tem atenuantes. E aí, como que fica isso? Isso é um erro da legislação? Fátima, deixa eu te contar um fato interessante que, de repente, tem muitos que não sabem. Você sabia que no Brasil tem preso que já cumpriu a pena e continua preso? Isso é um crime. Falha né? do sistema. Falha do sistema. Você entende isso? Então, o que está faltando? Organização. O Estado tem que aparelhar melhor os executores da lei, os aplicadores da lei. Não adianta só editar a lei, é muito teórico. Muito teórico. É muito bonito o Congresso. Agora, quem bater em mulher vai preso. Mas não oferece condições para se executar a lei de Maria da Penha. Combate ao narcotráfico. Não oferece condições para que o Exército cuide das nossas fronteiras. O que resolve? Nada. O que não adianta nada. Bom, a gente teve mudanças no Código Civil, né? E no Código Penal. Toda a sociedade clama por isso. E por que ela não acontece? O Código Penal é realmente um código muito, extremamente ultrapassado. Não era nem nascido. Ele é terrível. Não era nem nascido quando Ele é terrível. Ele teria que ser revisto no todo, exatamente. E por que isso é tão emperrado? Eu acho que está faltando iniciativa, isso que eu chamo de vontade política. Meu Deus, se a sociedade está clamando por uma mudança, por que não mudar? Todos os anos fala-se em redução da maioridade penal, para 16 anos. Isso vem em discussão, discute-se e não acontece nada. Se nós avaliamos que a nossa sociedade está querendo que reduza. Se sociologicamente falando, a redução não traz nenhum resultado prático, acaba com isso. Vamos esperar mais uma outra fase. Isso pode voltar atrás, né? Porque agora a gente vive em processo de discussão, nós não caminhamos a lugar algum. Mas com certeza essa vontade política não é só uma vontade política, é uma questão também de cultura dos políticos, os que estão no poder, os que estão manipulando o poder. Esse pessoal, infelizmente a gente vê notícias e notícias, aí estão escancaradas, né, na mídia, que há um jogo de interesse muito grande. Eles ficam fazendo apenas conchavos para favorecer esse ou aquele determinado setor. Como obrigar o cidadão a obedecer à lei se aqueles legisladores não estão obedecendo? Como que fica essa situação, na opinião de vocês? Isso é ridículo. Realmente é uma situação Isso é um absurdo, muito incômoda. É incômodo, porque, veja bem, aqueles que criam as leis desrespeitam as leis. Quando a gente percebe, vê uma lei que se chama Lei de Improbidade Administrativa, que é para corrigir o que é um caos, que é uma preocupação nacional, que é a corrupção no meio da administração pública. Até essa é manipulada? Exatamente. Até essa Aí dá um jeito coloca de favorecer. uma lei bonita, uma lei boa, que se cumprida, nós vamos resolver grande parte da corrupção. Tudo não, porque isso desde os primórdios a corrupção existe, a Bíblia revela isso, Sim. que a corrupção não vai acabar. Mas nós poderíamos diminuir isso. Agora, a gente vê um Congresso todo envolvido nesse imbróglio aí de corrupção, presidente do Congresso, ex-presidente da República. Como que isso fica? Como que o cidadão mais humilde vê isso como referência? Não tem referência. E é por isso que dizem que só o pobre vai para a cadeia também, não é? Esse é o problema. É uma meia-verdade, né? Eu também não concordo com essa afirmação. É uma A lei meia-verdade. é igual para todos, a nossa Constituição Federal é muito clara A gente disso. pode acreditar nisso? Podemos acreditar nisso sim. É uma meia, como disse o doutor Nave, é uma meia-verdade. Eu não concordo que só os pobres vão para a cadeia, todos são punidos. Eu acho que o mais abastado tem mais dificuldade, tem mais facilidade de evitar a cadeia. Tem mais facilidade de evitar a cadeia. Porque a quantidade de recursos que se tem para postergar uma possível condenação... Isso também é uma coisa complicada, né? Isso beneficia, incentiva a corrupção, a violação das leis. Porque você coloca um juiz de direito decidindo
determinando que foi violado um dispositivo legal. Você vai ao Tribunal de Justiça, 3 desembargadores confirmam a violação. Mesmo assim, você não pode mexer com agente político. Você não pode mexer com agente político. Nós temos uma confirmação em primeira instância, temos em segunda instância, aí tem que aguardar a terceira instância. A terceira instância é morosa. Os nossos tribunais superiores são tribunais políticos, não são carreiristas. Eles são nomeados pelo presidente da República. E como que fica? Nós temos um presidente do Supremo Tribunal Federal. É uma máquina complicada. Olha só a nossa situação. É uma máquina. Nós temos um presidente do Supremo Tribunal Federal que é processado por improbidade administrativa. Ele responde a processo por improbidade administrativa. Nós temos um presidente do Supremo Tribunal Federal que foi rejeitado no país por grande parte do Senado. Bom, na opinião de Olha vocês, a lei que determina a sociedade ou a sociedade tem que determinar as leis? A lei determina a sociedade, mas a sociedade deve participar da criação dessas leis que vão estar na regência dela. Eu penso assim, a lei existe por conta da conduta da sociedade. Então, é o mundo social que determina a necessidade da lei. Agora, a lei vem regrar, a lei vem determinar situações para a sociedade. E a lei deve ser obedecida ou interpretada? As duas coisas. As duas coisas. Com certeza as duas coisas. coisas. Quando você tem dúvida na legislação que está sendo colocada em vigência, você deve consultar, você deve entendê-la, interpretá-la. Não conseguindo, busque ajuda para uma pessoa te passar essa informação adequadamente. E se essa lei realmente for equivocada ou não cumprir as regras que respeitar, principalmente a Constituição Federal, quando de sua criação, aí sim, onde você vai discutir essa legislação? Lá no Poder Judiciário. É lá que se discute a constitucionalidade ou inconstitucionalidade dela. É assim que devemos agir. Veja bem, a lei, quando falamos em lei maior, ela é genérica. Ela vem para entrar ao mundo jurídico falando de Brasil. Agora, nós temos alguns dispositivos em leis inferiores que diz que você pode decidir o Poder Judiciário de acordo com os costumes, de acordo com a situação social. Então, aí vem a interpretação. Tem coisa que aplica-se no estado de São Paulo, pode não aplicar no norte. Tá? Agora, tem umas regras básicas, fundamentais, essas são imexíveis. Essas não podem ser tocadas. Elas não merecem outra interpretação. Não merecem outra interpretação. Então, como ela é para toda a sociedade, nós temos que, de acordo com a localização, com o mundo de cada comunidade, darmos a interpretação desde que você não viole o espírito do legislador. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Tem muitas perguntas para fazer. A gente queria falar sobre o estatuto, sobre as leis que existem na Constituição, precisa de estatuto, tanta coisa para falar. Eu queria convidá-los de novo para estarem aqui. A gente pode marcar um outro dia para continuar esse assunto que é muito interessante. Eu acho que todo mundo gostou em casa. Será um prazer. Eu fico feliz de receber o segundo convite para dar continuidade. É sinal, doutor Marcelo, que fomos aprovados. Com certeza, é um bom sinal. Obrigado. Muito obrigada, viu? E eu agradeço você aí de casa também que esteve com a gente até agora. E eu espero você no próximo programa.